Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico Podcast e hoje nós estamos com o meu pastor Jorginho, meu amado, como é que tu tá? Seja bem-vindo. Bom dia a toda a nossa audiência do Crentinho Básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar assistindo esse episódio, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Gente, hoje vocês sabem, vai ter aquelas perguntas padrões, nada de saia justa, é só conversa de crente básico mesmo. Primeira coisa que a gente sempre faz, tá? Como é que o senhor tá? Tá bem? Eu tô bem, e isso eu acho que é uma pergunta bem pertinente nos dias de hoje, né, Caleb? Né, eu acho que muitas vezes assim as pessoas estão muito em busca dos resultados, né? Mas o mais importante é como que eu estou, né? E aí eu tô bem, feliz, graças a Deus, andante, falante, como dizia minha mãe, e muito animado por tudo aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, o que Deus está construindo na igreja brasileira, nós estamos muito felizes. Glória a Deus. Foi interessante o senhor tocar nesse assunto, porque hoje a gente tem visto uma pandemia de... o YouTube vai incomodar com a pandemia, né? Mas de problemas mentais, problemas relacionados à saúde emocional, de relacionamento, problemas de socialização. Aqui o senhor acha... a gente já entrou no assunto direto, né? Tudo bem. A que se deve, na tua opinião, essa questão de crises identitárias que a gente tem visto, os jovens não sabem quem são, questão com relação à depressão, à dependência emocional. O senhor como pastor, o senhor tem muita demanda nessa área ou o crente tá a salvo disso? Não, na verdade nós estamos inseridos nesse contexto todo, né? E acho que isso é tudo mesmo do advento da globalização, né? De toda essa questão aí da tecnologia desses últimos 10 anos. Então, certamente é uma informação atrás de outra. E aí as pessoas estão ficando totalmente atordoadas, né? Infelizmente essa é a palavra, trazendo muitos transtornos emocionais, né? Mentais, por causa de todas essas informações. Aí nós sabemos o filtrar, né? Eu falo para todo mundo que na nossa vida nós temos que ter um muro que nos protege, mas nós temos que ter uma portinha. Sim. Que dá acesso a que entra e que não entra. O muro é proteção. Não pode ser prisão, né? Se eu for, exatamente. Se eu não tiver muro, eu sou vulnerável. Sim. Mas eu não posso só ter muro, eu tenho que ter uma porta. Entendi. E aí essa porta é o nosso autocontrole de poder decidir o que entra e o que não entra em relação à informação. Então eu acho que é a consequência mesmo dos dias que estamos vivendo. Sim. No GC a gente até estava conversando que antigamente tinha acreditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. O problema é que hoje o teu vizinho é o Neymar. Teu vizinho é o Cristiano Ronaldo. Tu abre o celular, tu vê a grama do vizinho Muito ali. bom. E é uma outra escala. É uma proporção inalcançável. Então as pessoas acabam buscando um padrão inalcançável, literalmente inalcançável. Porque se 0,3% da população alcança algo, não dá para dizer necessariamente que é alcançável estatisticamente, entendeu? Voltando agora ao assunto de sempre, né? Teu testemunho. Como é que Cristo te achou? Tu que achou Cristo? Foi de lar, de berço, nasceu crente? Conta pra gente aí como é que foi. Então tá, cara, que legal poder estar compartilhando contigo e com toda a nossa audiência aí. Na verdade, o meu testemunho é assim, eu não nasci no lar cristão, eu venho de uma família classe média baixa, desde muito cedo com uma ideia de ser um atleta, jogador de futebol, me destacando ali no período de escola. A partir dos 8, 9 anos eu vou para um clube do Internacional, fico até aos 10 anos no Internacional, dos 10 aos 14 eu fico no Grêmio, e aí depois dos 14 aos 20 eu fico no Internacional. Então eu fiz toda essa minha fase de infância, pré-adolescência e ali adolescência dentro desses dois grandes clubes do Rio Grande do Sul. Tudo né? aqui perto. Tudo aqui perto. Então eu começo assim, né, com essa expectativa de se tornar um atleta profissional. Eu fazia parte desde os 6 anos da minha idade em uma outra religião, eu era um bandista. Então a minha mãe, minha família toda é um bandista, desde os 6 anos sendo levado lá na sessão, todas as quintas-feiras. E aí eu tive uma experiência com Cristo com 15 anos. 15 anos eu tive uma experiência com Cristo, dentro dos clubes de futebol, alguém me falou do amor dele, uma pessoa lá perto da minha casa me falou do amor dele, me levou no culto, e eu me lembro quando eu saí do culto com 15 anos, ele disse assim, quando é que a gente volta? Eu disse, não, a gente não volta. Eu não gostei. Aí eu me lembro daquele texto que diz lá em Eclesiastes capítulo 2, diz assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias que tu não venha ter contentamento neles e venha dizer, é triste os dias que eu estou vivendo. E eu não quis lembrar do meu Criador nos dias da minha mocidade, e aí eu fui me converter, eu fui ter uma experiência depois de
uma vida totalmente desequilibrada com 23 anos. Eu tive uma experiência de um encontro com Jesus, eu tinha ouvido falar há 8 anos atrás, com 15. E aí, a partir daí eu tive essa experiência e caminho com o Senhor até hoje. Mas ainda era mocidade, querendo ou não. Era jovem, 23? Sim, sim, Era sim. jovem, graças a Deus. Era jovem, jovem. E foi dentro do meio do esporte mesmo, do vestiário, como é que foi? Exatamente, eu me lembro que tinha jogadores que eram muito referência, eram poucos, né? Hoje até hoje graças a Deus por isso, não vamos dizer que tá todo mundo levantando as mãos, todo mundo dizendo que Deus é fiel. Graças a Deus por isso, nós não estamos aqui desprezando isso, mas era muito difícil naquela época, nós estamos muitos anos atrás, e aí tinha algumas pessoas muito fiéis, muito comprometidas na época, eles eles não tinham visibilidade, mas eram muito fiéis. E a luta era outra, né? A luta era outra, era uma perseguição e hoje se fala muito sobre bullying, essa turma aí sofreu muito na nossa mão. Sério? E aí o testemunho deles, era um testemunho de muito amor, assim, era constrangimento, eles nos constrangiam. Por causa que eles marcavam as reuniões e nós ficávamos enganando eles e não íamos. E no outro dia eles estavam lá no clube, sentados do nosso lado no vestiário, dizendo assim, cara, eu tava te esperando e eu continuo orando por ti. Então, César Prates, Alex Bach, Armindo, Simão, são pessoas daquela minha época que me semeavam o amor de Deus lá quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Que demais, que demais. E o senhor acha que hoje o desafio tá diferente? Porque eu até conversei com o pastor Ricardo, que há um tempo atrás era feio ser cristão. Hoje em dia, qualquer show de funk, termina o show de funk, a pessoa levanta as mãos, dá glória a Deus, e parece que ficou algo meio cult ser crente. O senhor acha que isso ajudou ou atrapalhou a questão do evangelho, do crescimento do evangelho? Eu me lembro de uma passagem bíblica que Paulo diz assim, que eles preguem por vaidade, por orgulho, por ciúmes, importa que Cristo seja anunciado. Então, nós, né, Caleb, temos uma coisa, se os nossos olhos forem bons, tudo é bom. Todo o nosso corpo é bom. Então nós temos sempre colocado um colírio, né? Um colírio do Senhor na nossa vida. E tirando, né? Sabendo que é uma multiforme graça de Deus. É uma obra invisível que Deus está fazendo. Né? Nós temos a nossa maneira de entender as coisas. Nós temos a nossa maneira de enxergar as coisas. Mas a gente respeita, a gente vai percebendo Deus fazendo coisas fora um pouco da caixa. Então, mudou e nós estamos entendendo. É o Senhor mesmo que se movimenta, a gente fala muito isso, Deus não muda, mas se movimenta, Ele tem se movimentado dessa maneira. Então, pode ter um pouco de modismo, um pouquinho de o que eu posso ganhar com isso, mas certamente Deus está alcançando pessoas. Acaba sendo uma ferramenta, né? Uma ferramenta. E daí o senhor se converteu mesmo aos 23? Isso. Teve a primeira experiência com Cristo, conheceu ele ali. E com 15, depois com 23, aí eu me entreguei na Deus e Amor, no lado da rodoviária em Porto Alegre. As irmãs já se atiraram em cima de mim lá, tiraram tudo mal de mim lá. E aí eu tive essa experiência maravilhosa com Jesus. O crente com mais de 20 anos de estrada é Deus Amor, Quadrangular ou Assembleia. Não existe. Não tem. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Então começou aos 23. Quanto tempo depois assim teve a questão do ministério? Foi crente de banco? Foi atuante? Já começou na demanda? Como é que foi? Então, assim, uma coisa que nós aqui nós nem estamos... Queria também trazer uma palavra da 5G Church, da nossa comunidade de fé. É uma das nossas visões aí. Na verdade, não é o que tu faz, mas é o que tu é em Deus, né? Então, não é o meu cargo, que é funcional, mas é o meu encargo, que é o meu ministério. Então, desde sempre eu já tive um ministério lá com 23 anos, um ministério pastoral. É vocacional, né? Eu não tinha uma nomenclatura, mas eu tinha uma função. Então, desde sempre Deus me levantou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu tinha um testemunho muito assim, onde eu fui, eu falava do amor de Deus e Deus foi fazendo coisa na vida das pessoas e foi muito incrível, assim. Então, em 99, eu posso dizer que eu já tinha uma função pastoral, mas em 99, em Maringá, que eu recebi uma palavra de Deus. As pessoas dizem assim, quantos tem a 5G? 4 anos? Eu digo, tem 4 anos de CNPJ, mas eu tenho ela há 25 anos dentro do meu coração. Quando eu recebi aquela palavra naquela madrugada, lá naquele monte, em Maringá, num estado diferente, jogando no Grêmio de Maringá, sem conhecer nenhuma daquelas pessoas, eu recebi uma palavra profética e ela tem o tempo da maturação. Então, desde sempre, a gente está vivendo isso. É o famoso já, mas ainda não, né? É muito bom, é isso aí.
E uma pergunta assim que a gente se fez quando a gente chegou ali. 5G é porque são 5 gerações? É Wi-Fi? Qual que é o nome? Conta pra nós o segredo. É muito legal isso, assim. O Galeb, olha pra lá, olha pra cá. Vai pra onde o senhor quiser. Tá. Tá pegando de frente, né? Tá tranquilo pra você. Tá, Pode conversar, tá. fica à vontade. 5G, na verdade, ela nasce em 2020. Pandemia estoura em fevereiro ali, né, aqui no Brasil, e aí eu tô em um período de oração em casa, eu tinha saído da Brasa depois de 18 anos, tá, eu e a minha esposa, eu tô com um caderno, um papel, assim, e uma caneta, e tô pensando, assim, sobre a graça de Deus. Penso sobre a graça de Deus, sobre Deus teve me mantido de pé pela graça de Deus o tempo todo, me sustentou nesses anos todos. E eu me lembrei de o Senhor governando quem eu era e quem eu estava me tornando nele, né? E eu tô anotando graça de Deus e botando algumas coisas sobre graça, e aí no papel eu tô escrevendo sobre glória, sobre o governo de Deus. E daqui a pouco eu pensei, cara, e obrigado porque alguns amigos meus se perderam nesse caminho. Eu sou grato a ti, Senhor. Gratidão. Eu falei, graça, gratidão, governo, gratidão. E aí eu me lembrei da generosidade, me lembrei que tudo é pra glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí nasce o 5G, são os 5 Cara, valores: graça, governo, gratidão, generosidade e glória. É assim que nasce o 5G. genial, genial. E começa em Canoas, no caso. Ela começa, na verdade, ela tem essa história assim, ó, dia 16 de maio foi nosso primeiro encontro com 35 pessoas online. Né, dia 6 de maio de 2020, pandemia, onde algumas igrejas estavam até fechando, entrando em crise, nós estávamos começando online, 35 janelinhas, Glória a Deus. a gente Tá? começou ali. Aí depois dali a gente transicionou para, no final do ano de 2020, a gente começou a ir para um hotel, fazer algumas reuniões em hotel, e como era limitado o pessoal estar junto, nós fazíamos 4 reuniões de 30 pessoas. Ah, a restrição, no caso, para 30 pessoas era por conta da pandemia. Pandemia. Ah, bom. Porque eu ouvi falar sobre as 30 pessoas na sala e eu achava que era por uma questão logística, de que era um lugar pequeno e tal, mas não era, era Não, espaçamento. essas primeiras 35 pessoas eram, na verdade, eram online. 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 Tá. Aí depois, quando a gente começou a se reunir presencialmente, essas 30 pessoas na sala era por causa da restrição. Entendi. E aí a gente foi até o final do ano ali, e aí depois em 2021, em abril, a gente alugou o nosso primeiro prédio, que foi em Canoas. Show de bola. E uma pergunta padrão que a gente sempre faz, fixo. Isso aqui todo mundo tem que responder, tá? Digamos que começou a perseguição à igreja. Começou ferrenha, tá? Começou, sei lá, a fechar a igreja, queimar a Bíblia, beleza. Daí chega assim, ó, pastor Jorginho, escolhe 3 livros da Bíblia para o senhor salvar. É o material que o senhor vai ter para ler, para sua leitura própria, e o que o senhor vai ter para apresentar de material literário para evangelizar. Para 3 livros, assim, ó, que são essenciais na Bíblia para o senhor. Quais seriam? Boa pergunta. Eu gosto de muita coisa na Bíblia, né? Mas deixa eu ver, 3. Esse seria o Evangelho de Lucas, seria a Carta aos Efésios e seria a Carta aos Gálatas. Gálatas. Seria esses três livros que eu ia... Um falando sobre o Evangelho, né? E eu gosto muito da perspectiva de Lucas, por ser um historiador. Criterioso, né? E eu gosto muito de Lucas. E aí essa carta de Efésios, que para mim é uma carta extremamente com essa visão espiritual, e eu acredito muito nisso, né? E a carta de Gálatas, que é conhecida como a carta da liberdade, né? O Evangelho vem para nos libertar. Entendi. E a sua passagem preferida entre os 3, assim? Não sei. Eu gosto de fazer essa pergunta porque a gente aprende muito sobre o cristão com base na leitura dele. Então eu vou dizer que seria Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Que é assim, que é da onde eu sei, da onde parte todas as coisas. Então, da onde Deus me fez assentar. Então eu estou aqui na terra, sei que eu sou um peregrino, sou um forasteiro, estou feliz, estou animado, como Paulo disse assim, não sei se é tão bom ficar aqui ou se já é para ir para o Senhor, mas como eu tenho um chamado, eu quero permanecer aqui. Por amor a vós. Então a gente não tem aquela coisa de querer ir para o céu com uma coisa de escape,
mas não como nós estamos indo para o céu, porque Deus está nos chamando mesmo, Maranata, mas enquanto nós estamos aqui, a gente quer ver com tanta intensidade, entregar tudo que nós temos, né? Sim. E aí, Efésios 1:3 fala de como que eu me comporto aqui, né? Como eu me comporto aqui. E a igreja 5G, ela querendo ou não, é uma igreja local. Apesar de ser uma igreja grande, ela é uma igreja local, só que é impressionante porque tem 3 ou 4 cidades que congregam ali, né? 9. São 9 cidades. 9 cidades. É Esteio, Porto Alegre, Canoas. Vamos começar lá do Vale, lá do Vale dos Sinos, para vir para cá. Novo Hamburgo, São Leopoldo, aí Charlau, aí Nova Santa Rita, 4, né? Canoas, 5. Porto Alegre, 6. Sapucaí, Esteio, 7 e 8. Gravataí, Cachoeirinha, 9 e 10. Tira Charlau, tá? Charlau não tem mais. Então são as 9 cidades que nós temos aí. De Alvorada não tem ninguém. Na verdade tem sim, nós tem. Não esquece da gente. Cara, então é 10 aqui. Glória Nós a estamos contabilizando aqui 10 cidades, Alvorada. E qual tem sido assim o desafio? Porque querendo ou não, muito bom. Ser local, mas ainda assim não ser, porque é local, mas são várias pessoas se deslocando. Como realmente, qual que tem sido o foco? Gerar um impacto no local do endereço do CNPJ ali, vamos pensar assim? O desafio assim de atingir localmente e ainda assim não localmente, querendo ou não. Tá, então como eu tava falando para vocês, né? Na verdade assim é um desafio para nós. Eu vou falar algumas coisas, tá? Primeiro, por causa da logística, nós acreditamos muito numa reunião excelente. Excelente no sentido de que Deus merece o melhor. Sim. E com isso requer pessoas. Pessoas que hoje se fala muito sobre voluntários, a gente pode falar de diáconos, de presbíteros. Então a gente precisa de pessoas. E as pessoas moram cada um num lugar. Então há uma logística de distância, há uma logística financeira, e aí nós temos que ter um cuidado para que as pessoas não sofram a médio prazo. Sim, é uma barreira, né? É uma barreira. Então nossas reuniões, nossos encontros na igreja local em Cachoeirinha, elas são muito pensadas e nós não podemos errar as nossas reuniões. Por que tu tá falando isso, Jorginho? Porque tem lugares que, para me segurar determinadas pessoas, eu começo a inventar cultos. E eu tenho um cara bom que era parte da... Ele é um missionário urbano e eu tenho que abrir um culto para ele, senão ele vai embora. Entendi. Aí eu tenho na segunda-feira. Aí na terça-feira eu tenho um médico que se converteu, ele quer trazer... Eu devo fazer o culto dos médicos na terça-feira para ele não ir embora. Entendi. Não, nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso porque o nosso culto é muito caro. E acaba se tornando enfadonho, né? Porque a pessoa tem que estar na segunda, na quarta, no sábado, no domingo. Perfeito. Então é isso. Então assim, hoje, como nós temos essas 10 cidades que a gente fez essa contabilidade hoje aqui, essas 10 cidades, então as pessoas elas vão se deslocando, tem suas famílias, tem seus trabalhos, tem seus filhos. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, hoje nós estamos aqui há 1 ano em Cachoeirinha. Nosso coração se converteu para essa cidade, mas nós já temos um olhar apostólico para tudo aquilo que Deus quer fazer ao redor. Então hoje, como é que a gente atua já paralelamente nessas cidades, dessas pessoas? Através dos nossos GCs. Entendi. E a organização dos GCs, qual que é a visão? A gente sabe que a questão das células, cada grupo tem uma determinada visão, se é para multiplicação, se é para convívio, se é para evangelização. Qual que é a visão assim de GC da 5G? A nossa visão de GC geralmente a gente mudou, né? Nosso GC se chamava Grupo de Crescimento. E tá tudo certo. E o pessoal usa muito essas nomenclaturas, né? PG, cuidado para não falar PG, que é pequeno grupo, nunca vai crescer. Ou célula que se multiplica e tem vida e tal. E daí nós estávamos um grupo de crescimento, ok, profeticamente, vai crescer. Tá ótimo. Mas a gente acha que faz muito mais sentido para nós grupo de convívio, porque nós acreditamos nisso. Então, os nossos GCs são grupos de convívio, onde a gente senta ao redor da palavra de Deus, a gente aprende muito com a Bíblia, sim, mas muito com os nossos irmãos, com essa troca. Entendi. Não é um monólogo, não é um mini culto, é um momento de compartilhar. A riqueza do meu irmão vem me completar. Então a gente cria esse ambiente. E a partir daí nasce o discipulado, a partir daí nasce a confiança, nasce o crescimento espiritual. Sim. Então é nesse sentido que a gente tem esses GCs. A questão da ordem dos fatores, né? Porque se tu foca em crescimento, talvez tu comprometa o convívio. Muito bom, muito bom. Só que se tu foca o convívio,
acaba virando uma família, as pessoas que estão ali vão querer Muito inserir bom. pessoas conhecidas ali, né? E o GC hoje, quantos GCs tem espalhados? São 10 cidades, né? São, São quantos temos grupos 21 conviventes? GCs. 21. Isso, temos um em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, nós temos um, mas certamente vai ter um agora outro, nós temos um na Ípica. Na Ípica, meu Deus, são 40 e tantos quilômetros. Sim, eu acho que uns 38, acho 39. Me lembra as histórias de crente velho, lembra? Na minha época andava Aham, 3 dias a pé aham, pra ir no aham, culto. isso. E aí então nós temos o pessoal da Ípica, né, que eles vêm lá da Zona Sul de Porto Alegre, né, bastante, então a gente tem que ter um cuidado com eles sobre isso. Agora deve estar surgindo mais um GC na Zona Norte de Porto Alegre. E aí nós temos aí em Gravataí bastantes GCs, tem um público muito grande em Gravataí. Nós temos uma turma bem boa em Gravataí. Cachoeirinha tem crescido muito agora, né? E aí nós temos alguns em Canoas, temos um em Novo Hamburgo, e a gente tem alguns assim, Sapucaia, Esteio nós temos um também. Esteio. E tem peculiaridades de cada lugar ou a região em si funciona de forma similar? É os irmãos que se disponibilizam, né, e abrem a casa ali, e aí daí tem muito a ver com afinidade, né, com aquelas pessoas que estão perto deles, né, e que se identificam com eles, assim. Então é uma coisa mais mesmo, tem muito a ver com essa pessoa que hospeda, que abre a sua casa, que vai contagiando ali quem está perto dele ali. E nessa caminhada são 3 anos com a 5G, né? 3 anos. 3 anos. Ah, o que a igreja gerou no senhor? Porque a gente sabe do impacto do homem na comunidade. Nesses 3 anos de pastoreio aqui, o que o senhor percebeu assim, não, mudei, fui impactado, aprendi, cresci. Muito bom, Caleb. Na verdade, assim, eu tô com quase 50 anos, né? Não sou o homem mais experiente da face da Terra, mas a gente não é mais uma criança, né? E aí, o efeito da 5G na minha vida, nesses 3 anos presencial e 4 anos da onde ela nasceu, né? Que foi 2020, isso aí ele tem me feito entender a minha função dentro do corpo de Cristo, né? Eu tenho alguns anos ainda para gastar minha vida e eu quero gastar todos os meus dias aqui servindo o Senhor, e eu entendi que a minha função é ser uma ponte. Entendi. Eu não sou o final, Aham. eu não sou a estrela, eu sou uma ponte onde pessoas vão passar pela minha vida, e eu entendi essa minha missão. As pessoas vão passar pela minha vida e automaticamente vão para um lugar mais longe do que eu. E é necessário essa compreensão de tempos, estações, de propósito. A gente assistiu uma pregação, foi um conhecido teu, tá até dando um testemunho. Tu falou que viu ele de tarde, tá comendo picolé no carro, eu não lembro como é que é o nome dele. Pastor Luciano Martini. Isso, eu sou péssimo com o nome, tá? E achei muito interessante a pregação dele, a ministração, que ele falou sobre a ordem de plantio, sobre o que é mais valioso, a prioridade está no centro da plantação, e daí vai externando de acordo com a questão da prioridade. E muitas pessoas acabam, até eu por um tempo acabei me frustrando no sentido de, cara, parece que eu não tô sendo eu. Parece que eu tô ativo no ministério, eu tô fazendo algo, eu tô operando na obra, mas parece que, sabe quando tu tá deslocado, aquele quebra-cabeça que tá, pra quem tem toque, sabe o que é, aquele azulejo torto, assim. Aham. E a percepção de qual momento tu tá, aqui tu foi Muito chamado, importante isso. a questão de inteligência emocional com relação à ansiedade, tá, Deus me entregou algo, que nem tu falou, 25 anos atrás, Deus entregou, tipo, tá, vai chegar aqui. Só que geralmente, não sei se como foi pra ti, mas Deus fala, tá, tu vai chegar lá. Daí tu, quando? Não, quando não é da tua conta. Isso, cara. Então, como lidar hoje? Porque o ser humano naturalmente já é imediatista. Só que ultimamente a gente tem ficado cada vez mais imediatista. É a comida que fica pronta em 3 minutos. Muito bom. São os vídeos que antigamente a pregação tinha 2 horas e 40 e ninguém reclamava. O pessoal ainda ficava mais 2 horas adorando depois do final da pregação e ninguém queria ir embora. E daí ia pra cantina e virava madrugada, a polícia tinha que vir e correr todo mundo. Hoje em dia a pregação encurtou, os vídeos no YouTube as pessoas não assistem mais, agora tem que reduzir a tua mensagem a 30 segundos para alguém poder te assistir. Como lidar com a espera? Então, assim, Marcos capítulo 1 fala de uma passagem que eu gosto muito. Jesus trazendo um avivamento lá onde ele estava, se não me engano, em Cafarnaum, nas redondezas ali.
E aí ele acorda bem cedo e vai pro monte orar. Uhum. Olha essa história, Caleb. Ele vai pro monte orar e aí a Bíblia diz que ele tá lá orando e os discípulos já estão esperando ele voltar e já tá aí nas filas para as pessoas Uhum. serem curadas. E aí os perguntam, cadê o homem? Cadê o mestre? Ah, eu acho que tá no monte, vamos lá buscar ele. Mas já tá a fila indiana de quilômetros para pessoa ser curado. Aí ele desce, o pessoal, não estava te procurando, senhor, já tá o pessoal aqui. Ele falou assim, ó, levantem, peguem as coisas, as roupas, nós temos que sair dessa cidade para outra. Bah. Eu fiquei pensando assim, sabe, quantas pessoas ficaram frustradas desde as 2, 3 horas da manhã esperando para ele ser curado e Jesus teve que ir embora. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos que aprender o que é o nosso sim para saber dizer não. Bah. Eu na minha vida tive muita dificuldade, Caleb, de dizer não. E quando tu não consegue dizer não é porque tu não sabe o teu sim ainda. Caramba. E daí quando tu descobre o teu sim, aí tu fica mais livre dessas pressões, dessas comparações, dessas tentativas, e aí tu não gasta energia com outras coisas, e eu sei o meu sim e começo a dizer não para aquilo que não é. E é isso que é para mim É aquela famosa, né? Que pra quem não sabe pra onde ir, qualquer vento é favorável, né? exatamente. E o senhor acha que isso é o tempo que gera? É um discipulado que gera? O que que... a maturidade nem sempre vem com o tempo, né? Muito bom, muito bom. Eu tenho a ver assim, sabe, Caleb, assim, é meu caso, né, Caleb? Eu tenho um coração muito ensinável. Eu tô aqui nessa mesa contigo e eu tô aqui no meu espírito dizendo, Senhor, eu quero aprender. Todo lugar, todo encontro que eu tenho um coração ensinável. E Uhum. vai ver que seja isso que, tendo esse coração assim, que o Senhor diz assim, então tá, eu vou te ensinar, eu vou te livrar dessas frustrações, dessa ansiedade, dessa angústia aí, porque tu tem um coração ensinável, tu é meu filho, então eu vou te ensinar. Então, eu acho que por eu ser um coração ensinável, eu já tive medo, eu vou absorvendo tudo por onde eu passo, e aí o Senhor vai me ensinando o que é o meu sim, e quanto mais eu vou sabendo o meu sim, eu vou dizendo Uhum. meus nãos, né? E eu acho que foi isso. Eu acho que é meu coração ensinável. E os próximos passos? Dá pra dar um spoiler pra gente? Qual a projeção? Próximos passos é essa fundamentação dessa igreja local. Uhum. Nós estamos recebendo muita gente, Caleb. A igreja tem crescido e não tem a ver com a 5G, tem a ver com um movimento no Rio Grande do Sul. Eu percebo isso. As igrejas que tu conhece, que a Milena conhece, que nós conhecemos, igrejas dos nossos amigos, elas estão tendo um movimento, pessoas estão se convertendo, amigos nossos, parentes nossos estão se convertendo, estão voltando assim, os seus olhos para Deus. Então é um mover de Deus aqui no Rio Grande do Sul. E aí nós temos essa questão de fundamentar e essa expansão. O Rio Grande do Sul, ele é conhecido, não sei se o senhor sabe, só como cemitério de pastores, né? E por que isso será? Será que é uma questão da descendência que o gaúcho tem? É uma questão cultural? É espiritual? Porque não faz muito sentido. O gaúcho, ao mesmo tempo que ele é um povo quente, muita gente fala, bah, o gaúcho é acolhedor, mas ao mesmo tempo não é. Muita gente, eu fui pra São Paulo e o pessoal fala, bah, gaúcho é arrogante. Eu conheço pessoal de outros estados, lá de Manaus, por exemplo, bah, o gaúcho é quente, ele acolhe todo mundo. O que que acontece? É assim, ó, como eu joguei em 7 estados no Brasil, né, eu tenho uma experiência não local, só mesmo assim do estado, mas uma visão mais Uhum, nacional, né? E aí morei 2 anos em Portugal, então por isso que eu vejo que a 5G ela tem uma visão mais global e não tão local. A uhum, 5G ela parte disso. Então, o que que eu vou te dizer? Nós temos uma coisa assim, nós somos muito bairristas, assim, nós somos muito, nós temos uma graça de Deus, tem uma unção sobre o gaúcho, mas muitas vezes tem uma soberba, assim, uma soberba com a gente, né? Eu acho que faz alguns anos atrás que a região sul queria se separar do resto do Brasil, uhum. aquela coisa assim. Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? Que essa questão muito que vem alguém de fora e ele não consegue vencer no nosso meio, tem dificuldades, por causa que não é nós que sabemos, nós que temos a resposta, nós que Entendi. somos dessa casa, e esse é um desafio da 5G, encurtar a distância com o Brasil. A 5G nasceu para encurtar a distância com o Brasil. A questão da ponte. A questão da, Fazer intercâmbio, fazer intercâmbio. isso é Sim. questão da ponte, bem lembrado, porque assim, eu não admito, sabe, Caleb? É uma revolta santa, eu não admito. Os livros de autores gaúchos não serem lidos no Brasil todo. Eu não admito
com músicas, com composições, melodias de gaúcho não ser cantado no Brasil todo. Eu não admito homens, como tu falou do Luciano Martini, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, não ser ouvida com uma forma nacional. E não que a gente queira essa pretensão, mas o porquê desse afastamento do Brasil com o Rio Grande do Sul. Eu acho que tem muito a ver conosco e menos a ver com o Brasil. Eu tive conversando com o Douglas Gonçalves, de Jesus Cop. Sério? Eu tive, na verdade, nós estávamos nós íamos tomar um café na mesma igreja, e aí eu conversei com ele, ele falou, cara, tu vê, eu quero ir lá e não consigo ir para lá. É difícil, né? E ele falou assim, pá, eu até vou te dizer um negócio, Jorginho, por que vocês não oram assim para quebrar aquela coisa de separatismo assim no coração de vocês? Porque nós queremos daqui do aqui do São Paulo, Rio, Minas Gerais, nós queremos descer, mas nós temos uma resistência. Mas é uma resistência gerada por nós, é tipo um zelo, tipo, será que tá na hora de ir? Eles não acharam um ambiente meio amigável ainda, favorável? Não, eu acho que tem muito a ver com nós, assim, nós, assim. Eu acho que tem muito a ver com nós, com essa parte cultural nossa, assim. Aham. Eu acho, né? Mas eu acho que daí tu vê que interessante, né? Nós fomos tocados pelo Brasil agora na enchente. Realmente, Somos tocados, cara. Nós fomos alimentados pelo Brasil. muita gente veio, Muita muita gente. gente. Olha só, E muita gente está sendo acolhida em outros estados também, saindo tá daqui. percebendo esse curtamento do Brasil com o Rio Grande do Sul? Caramba, não que tinha tá- percebido o nisso. que está acontecendo? Então eu acho que agora houve um quebrantamento, uma união de coração, assim. Caramba. Uma união de coração com o Brasil. Bah, Deus forçou a barra. Forçou a barra. Deus forçou a barra. Bah, nós temos um coração assim, e lutados com os nossos irmãos, com aqueles que perderam tudo, aqueles que perderam até mesmo a própria vida. Bah, nós temos um coração apertado, mas espiritualmente falando, eu tenho certeza que foi eu usei uma analogia um dia num culto, né? Falando sobre esse dor de parto, né? Que quando tem esse rompimento assim da bolsa, né? Sai aquele líquido e aí, tipo assim, né? Agora tá nascendo. É doloroso, mas é uma boa notícia. É uma boa notícia. É doloroso, mas é uma boa notícia. Boa frase. E, na sua opinião, a gente está caminhando para essa unificação nacional e eu fico um pouco dividido, porque ao mesmo tempo que a Bíblia promete que haverá apostasia no fim dos tempos, a gente sabe que para haver apostasia o evangelho tem que ter chegado. Então, eu acredito sim que antes da apostasia, alguns lugares que não foram tocados ainda serão, entende? E o Rio Grande do Sul me preocupa, justamente por essa questão, parece que é o filho rebelde, parece que é o filho independente, que é autonomia, e até dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem a questão, por exemplo, assim, ó, eu passei um tempo em São Paulo, morando lá, e lá a igreja é uma família, literalmente. É uma questão assim, irmão, tá em casa? Tô passando aí. E eu comecei a ficar chocado, tá, mas por que esse cara tá vindo aqui em casa agora? Nem convidei ele nem perguntou se eu quero alguma coisa, por que ele tá vindo aqui? Daí ele vinha e conversava, não, Deus deve ter entregue alguma palavra pra ele vai me entregar algo de Deus. Daí terminava, a gente só conversava, levantava e ia embora. O que esse cara veio fazer aqui? E com o passar do tempo eu comecei a perceber, não, peraí, eu acho que esse cara quer estar perto de mim. Por que esse irmão quer estar perto de mim? E daí eu comecei, cara, o crente, pelo menos de todas as comunidades que eu passei, na Lagoinha foi bem diferente disso também, mas daí eu já estava mais aberto a isso. É aquela questão, tipo, termina o culto, vai para casa, passa por outro irmão de outra denominação na rua, nem cumprimenta, não dá paz do Senhor e tal. Parece que são pequenas famílias fechadas que não se veem. Se não for para um compromisso da igreja, acabam não se relacionando. E eu fui impactado com essa questão do paulista, na questão, tipo assim, dava para ver que havia prazer Muito bom. na comunhão. E a gente se sentiu muito feliz com o formato do GC, da 5G, que é essa questão, tipo assim, não, peraí, a gente só tá conversando. Às vezes a gente até foge do assunto do GC. Ok, é isso. Às vezes a gente até fugiu do assunto, a gente começou falando sobre isso, daqui a pouco a irmã compartilhou algo da vida dele, daí já entrou um aconselhamento, e daí Exatamente é isso. livre, é a liberdade. É exatamente isso. Essa é a nossa proposta. Assim, eu falo pra todo mundo assim, tu quer saber se o lugar é bom e é saudável, é orgânico? Quando acaba, se as pessoas saírem correndo é porque não tá legal. Uhum.
Então, assim, né, falando de culto, acabou o culto, hoje nós temos uma dificuldade, a nossa igreja ali é um pouco fria, né, nós estamos agora ajeitando toda a parte estrutural dela, né, ela é fria, ela é gelada, no inverno nós temos sentido bastante, né, que dificulta um pouco a comunhão. Uhum. Nós estamos agora vendo até um spoiler, tá vindo Olha uma aí. estrutura bem legal no hall de entrada da igreja, onde vai ser bem aconchegante, né? E vai facilitar para ficar o pós-culto, mas a gente acredita nisso, cara. A gente Uhum. acredita nesse. Eu não vou lá cumprir um ritual, ou cumprir um compromisso, né? Bater o meu cartão, não, nós vamos lá porque nós amamos a Deus, né? Porque nós amamos nossos irmãos, estamos ali porque o Senhor nos colocou ali para sermos família. 5G, nossa fachada é uma igreja, uma Uhum. família, e de fato não é somente um slogan, mas é um conceito mesmo que nós temos e nós queremos viver essa Uhum. família espiritual, e nós acreditamos nisso e é o que nós estamos tentando proteger essa semente. Show de bola. E a 5G, ela tem seminário? Algum seminário? Algum... Ela está agora começando, agora ela vai começar com alguns cursos Uhum. de primeiros passos para novos convertidos, né? O curso que nós vamos chamar de 5G Cultura, que é onde as pessoas vão aprender um pouco mais da cultura e também alguma coisa sobre trilha do crescimento. Trilha do crescimento, tá? Então é cultura, Cultura, primeiros vamos passos, por parte. Primeiros passos e trilha, né? é uma trilha do crescimento. Tá, vamos lá. O que que seria a trilha do crescimento? Trilha do crescimento seria nós teríamos uma teologia descomplicada, algumas coisas fundamentais, elementares, mas para trabalhar um pouquinho. O que a gente percebe nesses dias de hoje, Caleb? Pessoas com muita fome de Deus. Uhum. Muita fome de Deus, eles querem conhecer Deus, eles querem conhecer Deus, eles querem conhecer a Bíblia, eles querem fazer cursos, eles querem fazer teologia. Então, a 5G ela não tem um seminário hoje, mas ela quer gerar caminhos para que a pessoa possa desenvolver. Sim. Então nós temos cultos que são bacanas, não somos o melhor do mundo, mas é um culto interessante, ele é um culto para a cidade, isso é importante falar. O nosso culto é um culto para a cidade, Uhum. é um culto para todas as pessoas, não é um culto para os crentes. Tá? Nós temos isso, nós temos aí nossos GCs, que é o nosso lugar de convívio, e nós vamos ter algumas portas de desenvolvimento. Jorginho, eu Sim. acabei de me converter. A cada semana nós temos aí uma média de 35, 20 a 35 pessoas entregando a vida para Jesus. Botar aí numa média aí 120 pessoas por mês, aí nós estamos falando num ano. Estamos falando daí de 120 pessoas por mês, estamos falando de Uhum. 1.400 pessoas, 1.300 pessoas por ano. Então nós temos que ter esses primeiros passos, né? Nós temos que ter esse caminho da cultura, porque é muita gente ferida com o evangelho, muita gente decepcionada com o evangelho. Então É verdade. elas vêm de lugares muito bons, muito sérios, e elas querem que a 5G, elas querem trazer aquela coisa boa de lá para cá. Só que na verdade a 5G ela tem uma visão. Então essa Perfeito. 5G cultura vai acalmar os ânimos, dizendo, meu, vocês não, nós somos assim. Uhum. Nós somos assim. O que Sabemos a quem fomos chamados. Deus nos Uhum. entregou isso. É isso. Perfeito. É isso. O rio, né, a capacidade de um rio, né, o rio Amazonas, é os seus afluentes, né? Então, tem muitos afluentes, cada pessoa, mas há um rio, há uma visão. Perfeito. E Perfeito. aí nós vamos falar muito sobre essa visão. Olha só, isso aqui faz sentido para ti? Faz, então fica. Se não faz, não queira orar para mudar, nós não vamos mudar. Perfeito. Entendeu? E aí E sinta-se livre para estar Bah, onde. mas Exato. isso é saúde para a vida da Com pessoa. A pessoa certeza. está no lugar onde Deus colocou ela, que faz sentido para ela. Uhum. Pior fase da vida, sabe, Caleb, das pessoas é quando tu pega o teu carro depois de um culto, vai conversando, dizendo assim, não acredito daquela maneira. Pá, imagina eu tô saindo. Cara, ou tem duas questões aí. Nós estamos sendo bem um papo. O crentinho básico é um Básico. papo. O crentinho básico é básico, mas é sincero. Sim. Então, gente, cada um de nós tem uma igreja ideal na cabeça e eu digo pra todo mundo, cara, abre essa tua igreja que tu vai ver se vai ser assim como tu tá pensando. Exato. Eu falei num vídeo esses dias que nós não buscamos igrejas perfeitas, a gente busca igrejas sérias. Só isso. Tem que ser sério. O que que tem que ser sério? Tem que ser sério primeiro na visão de a quem nós somos enviados. Por exemplo, às vezes eu tô gravando meus vídeos e daí eu paro assim, Caleb, pra quem que tu tá gravando? Tu não tá falando com o pastor, Caleb. Te concentra. E daí, não, vamos trocar essas palavras. Vamos falar menos teologicamente.
Vamos falar mais, vamos explicar. Talvez a pessoa não saiba o que é Gilgal, então explica onde é. Então, realmente, Muito é bom. aquela questão. Me fiz de tudo para com todos, a fim de por todos os meios ganhar alguns. Então, talvez seja o momento de Paulo ser o tolo, Muito bom. entendeu? Muito bom. E daí aparece o outro o apóstolo ali e julga Paulo porque ele está sendo tolo. Meu, ele está numa missão. Muito Ele bom. tá apaisando, vamos pensar assim, né? E a igreja, até a gente conversou com o pastor Ricardo sobre isso, a questão do corpo. A igreja, ela precisa entender, na cosmovisão, que a 5G não é um corpo. A 5G é parte do corpo Uau, de Cristo. é isso aí. Nós acreditamos o tempo todo nisso. E tem, por exemplo, assim, ó, tem igrejas que, pô, tem 10, 15, 20 sítios de reabilitação de pessoas dependentes químicas e orfanatos e tudo mais, mas não faz missões, não faz evangelismo. Mas daí tem outras igrejas que fazem missões evangelismo e são julgados porque não tem o sítio. Não, mas tem quem faça o sítio. Muito bom. Tem quem faça cada demanda, né? Então, acho que é saudável a igreja ter essa liberdade. Hoje, graças a Deus, a gente tem visto essa desmistificação. Até o Douglas Gonçalves, ele foi no podcast do Vilela e ele falou sobre a questão dos abusos emocionais dentro das igrejas. Sim. E tem sido cada vez mais combatido por grandes lideranças, grandes influências na internet, essa questão, tipo assim, irmão, tu é livre pra ir no culto do irmãozinho de outra denominação, tá? Sim. Fica à vontade, a gente é uma família. Tu não precisa dar satisfação. Ah, é legal dar satisfação. É bom, pastor? O que o senhor acha de indo lá? Beleza. Só que não deixa ninguém te julgar porque tu tá tendo comunhão. É muito bom. Não pode ser julgado por ter comunhão. Não pode isso. Não, não pode, não pode. Muito bom. Concordamos plenamente nisso, né, Caleb? Concordamos plenamente. A cirurgia caminha em cima disso, né? Em cima dessa. O tanto que a nossa logomarca é uma semente, né? Que Deus falou comigo lá no começo, naquele meu quarto, onde veio 5 dias. Deus falou pra mim assim: Faraó, para oprimir o povo de Deus, deu tijolos para construírem, tipo, catedrais, pirâmides. Uhum. Beleza, então tijolo, que representa algo pesado e que se estabelece algo estático e opressor, é Faraó. Mas eu entrego uma semente que é leve, não tem a ver com tijolo, que tem que ser movimento. Semente só aqui parado não adianta, eu tenho que me movimentar para lançar aquele que leva, que é aquele que vai andando, levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus feixes. Então eu tenho que me movimentar e eu tenho que ser liberal. Então a 5G recebe uma semente de uma igreja que ela é leve, em movimento e liberal. Entendi. Hoje no Brasil, a Milena, minha esposa, até ela brinca, o cara da igreja brasileira, que toda vez eu falo, igreja brasileira, assim, assim, assado. Mas falo da igreja brasileira porque eu realmente não tenho conhecimento de como é o corpo eclesiástico lá fora, né? Mas o Brasil, cara, tá me deixando cada vez mais otimista. Eu vou te dizer que eu era muito pessimista. Que legal, Eu era Caleb. muito pessimista, muito pessimista. Sabe, calvinista, o cara ali, Tá, depravação total, meu, daqui pra frente só pra trás. Eu sempre tive essa visão. Só que eu tenho ficado otimista. Que Porque legal, eu cara. tenho tido convívio com pessoas otimistas. Entendeu? Que legal, Caleb. E o que acontece? A internet, ela não é um lugar que precisa ser... Qual a palavra? Tu não precisa abolir a internet. E tu também não vai conseguir converter a internet. Não tem como. Muito bom. Tem coisas que tu santifica, coisas que tu converte, coisas que tu abomina. Então, tipo, ó, isso aqui eu rejeito, não é pra mim. Por um tempo, as mídias foram rejeitadas pela igreja. Só que eu paro pra pensar hoje, vamos tentar pensar, eu sou fã de Paulo, né? Com a cabeça de Paulo, meu, o que Paulo ia estar fazendo hoje? Bah. Meu, ele ia ser o maior youtuber. Eu tenho certeza que eu também. esse cara ia estar no YouTube. Ele ia estar no YouTube. Então, Concordo. a 5G, ela é uma igreja geracional, dá pra ver, porque até no nosso GC tem da criança ali junto, sentado, daí tem o coroa, e Tem o cabeça branca. todo mundo interagindo. Mas falando agora, saindo um pouco saindo um pouco da cúpula local. Quais os próximos passos, assim, não que o senhor gostaria que a igreja passasse, mas assim, para onde o senhor acha que a igreja brasileira está caminhando? Porque nós saímos de um antro muito legalista, nós sabemos disso, até uso sempre o exemplo do elástico, ou da mola. Se tu pega uma mola de carro, assim, tu deixa ela comprimida, na hora que tu solta, ela vai até o outro extremo. E daí demora nesse movimento de
Tu pinga no liberalismo, volta pro legalismo e bate, vai indo até que a gente chegue no meio. O senhor acha que a gente vai se tornar realmente saudável na questão de discipulado, na questão de liberdade cristã num futuro próximo? O senhor acha que vai demorar um pouco mais? O senhor acha que a próxima onda é de legalismo? O senhor acha que a próxima onda é de liberalismo? Como é que... Não sei se o senhor entendeu a minha pergunta. Entendi. Pra onde... E a primeira coisa que eu quero te responder é falar que é muito bom, um ambiente muito agradável estar contigo. E isso é um gostoso, que Deus mantenha o crentinho básico, que cada pessoa passe por aqui e sinta esse ambiente agradável, Glória tá? a Deus. Amém. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, eu quero falar sobre uma palavra profética que Deus entregou para mim, tá? E isso faz no começo da 5G, faz 3 anos e meio, sobre uma passagem que está em João capítulo 20 e 20, quando Jesus ele morre e Maria Madalena vai ao sepulcro. Ela vai lá, vê o sepulcro aberto, chega lá, não está o Senhor, e ela volta correndo para Jerusalém e avisa os discípulos, ó, levaram o Senhor. E aí começa a palavra profética. Diz que Pedro e João, os dois saem e vão até o sepulcro. Só que diz a Bíblia que João corre mais rápido que Pedro. João corre mais rápido que Pedro, chega antes que Pedro no sepulcro, ele olha, mas não entra para dentro do sepulcro. Pedro chega depois e entra. Quando ele entra, João entra. E depois os dois saem junto para voltar para Jerusalém. Eu entendo que profeticamente uma geração mais nova, mais rápida, tem acessado lugares incríveis, mas estão esperando essa sinergia de geração, onde os mais velhos estão chegando, estão encorajando os mais novos a entrar nesse lugar de sepulcro, de aperto, de intimidade, de alinhamento, para nós sermos de mão dada. Então eu acredito que o Brasil, profeticamente, acredito que nós estamos dentro do sepulcro, as gerações, e nós vamos sair ali juntos, de mãos dadas, né? Muito de Deus, isso é muito profético. Esperando as demais chegarem. As demais então eu acredito nisso. Caramba. Você falou do Douglas Gonçalves, ele é uma referência pra mim. Pra nós. Eu comecei a assistir o Dizascope, acho que foi em 2014. Não, 2014 eu tava fora da igreja, 2015 eu comecei a assistir ele. Que era o conteúdo assim que eu via, tipo, na internet, sabe aquele respiro, tipo, tá, beleza. Eu querendo ou não, saí de uma igreja bem tradicional, e quando tu sai da igreja tradicional, tu quer liberdade, total, entendeu? Não tá maduro, né? E ele falou uma frase, ele num vídeo dele, que me marcou e me fez, depois de muito tempo, sabe quando planta semente, fica lá e tu lembra depois de muito tempo? Eu ouvi essa frase dele faz uns 5 anos. Só que há pouco tempo atrás eu lembrei dela e ela fez muito sentido. Que é, o senhor tem filho pequeno, né? Tenho. Tá. Não, o meu menor agora tem 15. O menor tem 15, mas o senhor lembra do tempo de escola dele, né? Lembro. Chega no recreio, no jardim de infância. Como é que é o recreio do jardim de infância? É uma bagunça. Sim. Criança tocando pedra uma na outra, xingando e fazendo fofoquinha. E eu até brinco, né? Tem a facção da cancha de areia, tem a facção do campinho. E é uma bagunça. É um caos. Por quê? Porque são jovens. E a igreja brasileira ela teve um boom de evangelismo. E parece que faltou em mim por muito tempo. Essa questão, tipo assim, tu tá na 8ª série. Tenha paciência com o pessoal do jardim. Muito bom. Calma, meu. Tu tá na 8ª série, tu percebe que o pessoal do terceiro ano faz piada contigo? Porque tu é imaturo pra eles? Muito bom. Então, esse intercâmbio de gerações, eu não sei como corrigir. E o senhor é mais experiente que eu quero aprender com o senhor. Na sua visão, como conciliar gerações que têm maturidades diferentes, fomes diferentes, porque quando tu é criança, tu quer bobagem, tu quer doce, tu quer correr, quer ficar até tarde na rua. Geralmente o novo convertido, ele é o cara que quer estar na madrugada na pista de skate fazendo evangelismo, e o mais velho falando, calma, relaxa. Só que, não é... Nenhum dos dois está certo. Nem o cara do relaxa, sim. nem o cara de estar todo dia, às vezes, negligenciando outros fatores, né? Eu não tenho ideia de como conciliar gerações. Como fazer para conviver em harmonia. Caleb, eu quero... Dá para consultar os universitários. Porque eu também não tenho todas as respostas e eu tenho algumas percepções, né? E uma das percepções é aquela palavra de Malaquias, né? Que diz assim, né? Nos últimos dias eu converterei o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Essa é uma palavra que eu acredito que Deus está convertendo o coração de pais aos filhos e filhos aos pais. Por que eu estou falando isso? Que eu acho assim, ó, que a gente fala muito da 5G, né? Que é o óleo, né? Salmo 133, o óleo vem sobre a cabeça de Arão, desce sobre a barba e se escorre pelas suas vestimentas. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então o óleo desce. Por que eu estou falando isso? Eu acredito a geração mais nova, ela honra os mais velhos, não uma honra de idolatrar ou Sim, de sim. ter medo, e os mais velhos abençoam as mais novas. Entendi. Então, assim, eu acho que é para ter essa troca de bastão, uma forma saudável, sabe, aquela passada certa. Eu tô Aham, no soltando, tempo eu tô certo. soltando, tu tá pegando, tu tá vindo com mais força que eu. Agora é a tua vez. Para o bastão não cair no chão, eu acho que tem que ver honra e tem que ter bênção. Não sei qual a sua visão. Até quero trazer um vídeo sobre a diferença que Jesus fala: aprendi de mim, pois sou manso e humilde. Só que eu acho que de algum momento pra cá, não sei se é pela questão da cultura globalizada, da cultura woke, os homens, principalmente a igreja, assim, falando como corpo, parece que ela confundiu mansidão com frouxidão. Muito bom. Eu tenho muito medo de a igreja não se posicionar Muito bom. como... Meu, a gente é um agente de mudança. Muito bom. Não faz sentido a igreja crescer, criminalidade crescer junto, e imoralidade crescer junto, Muito bom. e heresias crescerem junto. Não faz sentido, biblicamente, isso. E essa questão da postura do cristão. Tipo Muito assim, bom. irmão, peraí. Tu não tem que aceitar isso aqui. A Bíblia não deixa aceitar. O senhor acha que a gente consegue alcançar, retornar, remediar essa falta de postura? Ou é uma consequência do momento que a gente está indo pro final do campeonato? Se a gente vê lá, né, lá em Gálatas, a gente vê Paulo dando uma apertadinha em Pedro, Uhum. pela essa inconstância. Então isso não é nada novo. Os de Filipe chegam, ele muda a postura dele e tudo mais. Não é nada novo. Então isso não é, isso é desde sempre. Então Deus vai levantar. Vamos dar um exemplo aqui. Silas Malafaia. Uhum. É uma voz no meio da nação brasileira. Realmente. É uma voz, e toda a transição que ele teve da Assembleia de Deus depois para a DEVEC, o jeito que ele se comporta, a ousadia, a intrepidez. Tem gente que tentou ser Silas Malafaia e não conseguiu ser, se perdeu, Deus caras começaram a ver e foram examinar a vida dos caras e dizer, não, tu não é tudo isso. E caiu. Então, assim, Deus levanta essa voz assim, uma voz assim de autoridade na nação. Tem que ter quem é ponte. Tem que ter a ponte. Uhum. Mas tá falando uma coisa bem importante. Nós, como filhos de Deus, nós temos que entender que chegou o tempo de nós nos posicionarmos. Né? De tempo em tempo, assim, tem essas questões que querem questionar a nossa fé e nós temos que olha, é isso que nós acreditamos. Então, tudo eu fico pensando, sabe, é o lugar. É o lugar, é importante saber o lugar. É o lugar do discipulado e o lugar da cura. Por que eu estou falando isso? A mesa, para nós ali na 5G, a mesa é um lugar de cura. Não de discipulado. Não, a mesa é um lugar de cura. Ali é onde eu e tu, Caleb, nós vamos ser muito vulneráveis e eu vou em um lugar seguro, onde eu vou rasgar meu coração para ti. E aí, o discipulado, vamos dizer assim, no nosso GC, nós vamos nos conhecendo. Então eu não posso trazer no discipulado a cura. E eu não posso trazer para um lugar da mesa, que é um lugar sério e profundo, trazer um discipulado, uma coisa mais superficial. Entendi. De nós nos conhecendo ainda. Entendi. Então, assim, agora é a hora de nós sabermos o lugar. Cara, nós temos que ter mesas sérias de cura entre líderes, em preparar líderes e homens de Deus e mulheres de Deus, né? E usar o discipulado para não gerar. Eu não posso trazer uma overdose de conhecimento, de informação e de conteúdo para alguém que não está preparado. Sabedoria, né? É, sabedoria. Caramba. O Cortella, sabe o Cortella? Claro. Gosto dele. Tem são várias frases assim que... Eu gosto. É que eu sou o lugar das tatuagens. Eu penso, essa frase eu tinha que tatuar, sabe? Aquela frase que muda a tua vida. E ele falou assim que conhecimento é tu saber que tomate é fruta. Inteligência é saber fazer salada de fruta. Muito Sabedoria é não botar tomate na salada de fruta. Então, é interessante essa questão do discipulado. Eu não tinha pensado sobre que a mesa não é lugar de discipulado.
O discipulado é o cotidiano ali da caminhada. Exatamente. Assim, para nós, não é? Isso aqui não é é um pensamento nosso, entendeu? É a questão, a gente sentou na mesa e perguntou, onde tu tá? Bah, é isso, entendeu? É isso que é importante. Para nós é importante. Então tem gente assim ferindo pessoas em lugares que não deve ser ferido, e aí nos lugares onde tem que ter conversas sérias, as pessoas não estão perguntando. Tive uma conversa com um filho na fé. Eu não gosto muito de falar essas coisas, tá? Sobre o filho, o Não, pai, Paulo, meu Paulo pai. chamou de meu filho Tá bom, na isso, fé Timóteo. comum. Meu filho na fé comum. Tá Então tudo certo, tá tudo certo. Tem base bíblica pra falar isso. Tem. Mas é uma coisa minha, eu tenho que ser um pouco mais curado, que eu vi muita coisa do autoritarismo, né? Sim. Mas assim, um filhão meu, ele teve conversando comigo esses dias, foi lá na minha casa, e eu falei pra ele, nós estamos há muitos anos juntos, e eu quero conversar contigo. Liz, vem pra cá, chamei minha esposa. Ele tinha acabado de almoçar comigo. E aí eu falei pra ele, falou, opa, o que houve? Isso, irmão, chamou a mãe. Manhinha, ele falou, manhinha, o que houve? Tá sério? Chegou uma coisa pra ti? Não, cara, estamos há muitos anos juntos, nós estamos há 12 anos juntos, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que tu tá com a tua esposa? Ele, tô bem e tal. Tá bem? Tá, tô bem. Como é que tá o teu trabalho, cara? Não, meu trabalho e tal. Tu agora vai fazer o teu TCC, né? Tu vai te formar agora em arquitetura. Tá bem? Eu tô bem. Como é que tá a vida financeira? Tá bom, beleza. Aí eu falei assim, e teu ministério, teu chamado? Sabe que a gente tá junto há 12 anos, sabe que eu acredito em ti. Não, tá. Eu falei assim, sabe o que Deus quer fazer com a gente aqui? É eu, tu e minha esposa. Deus quer colocar colírio nos nossos olhos. Porque daqui a pouco vai passando o tempo e teus olhos vão secando. Então nós tivemos uma conversa séria no lugar certo. É o meu pastor, é uma nova geração, ele tem 30 anos, é a nova geração, o bastão vai ser entregue para ele, mas eu preciso ter um lugar para ter conversas sérias com ele. Até para ele ter um referencial de como lidar quando for a situação dele. É impressionante a questão do casal ser uma coisa só, né? Que a minha esposa e eu, a gente foi aconselhar uma menina da nossa antiga igreja. E eu sou muito chato, cara. Pensa num... Tu não é. Pensa, eu sou xarope. Tu tá conhecendo o Caleb convertido. Sabe quando o cara tá dentro da igreja? E ela vem com aquela palavra de... Isso, daí a gente conversando com ela assim, eu aconselhando, dando o texto assim. bíblico e não sei o quê. Daqui a pouco, daí a gente terminou a conversa, ela não queria conselho, ela só queria falar. Deu xaropão, não, mas se ela não quer conselho, então que não venha falar comigo. Não perder meu tempo. Pô, o cristão tem que ser ensinável. E... Meu, é o equilíbrio, calma. né? Elas vêm nos completar, né? Deixa ela falar. Eu falo um monte de coisa ali, fala meia palavra e resolve todo o problema. É assim lá em casa. É o tato, né? mas será que é por conta de ser chamados diferentes ou porque realmente é o que tá faltando na gente? Eu acho que pode ser. Deus é tão bom com a gente que coloca uma pessoa para nos completar, assim, para nos fazer coisas que a gente não consegue fazer. Eu acho que pode ser isso. Show de bola. Acho que a gente está caminhando para o final. Eu queria fazer uma pergunta agora. A gente entrou organicamente nesse assunto, né? Família, tá? Quem é mais antigo? Tu tá há quanto tempo na igreja, vida? A vida toda. A vida toda. Sempre inserida também com o pessoal da igreja. Como era comum... Hoje eu tô bem por fora, assim, das fofocas, né? Mas como era comum pessoas inseridas no ministério negligenciarem a família. E como é lindo, por exemplo, o pastor Sinésio, cara, essa é uma coisa que eu olhava assim, brilhava os olhos. Era ele, a esposa dele, os 204 piá dele, que ele fala, todo ano sai um filho, né? Ele fala, não, esse ano que vem outro. E tal, era ele, a esposa, os filhos, e, cara, é a visão, assim, perfeita, sabe aquela questão, tipo, cara, família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim. E, claro, o particular da vida de cada um, Deus é que sabe, eles que sabem, mas aquela questão, tipo, eu duvido que o filho dele vai envergonhar ele. Sabe quando tu olha pra pessoa, tu olha pro casal, tu olha pra estrutura, e deixa ficando, que saudável. E como manter saudável uma família? Tipo, a esposa tem que caminhar junto no chamado, tem que dividir as coisas, deixa que eu cuido da lavoura, vamos pensar assim, né? Do espiritual eu cuido da lavoura, fica aqui, insere os filhos, como fazer? Eu até lembro que antigamente tinha aquela questão, né? Filho de pastor, pastorzinho é. Não é. Como lidar com isso?
Caleb, não tem, não, eu vou dizer o que eu penso, tá, Caleb? Não tem uma regra. Muito particular. Não tem uma regra. Cada família tem suas dificuldades, seus desafios. Não tem uma regra. Uma vez alguém me falou assim, Jorginho, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3, dizendo assim, aquele que deseja, o psicopata, grande obra deseja, que saiba governar primeiro bem a sua própria casa, para depois governar a igreja. Essa palavra governar, Deus governa bem o mundo? Governa. Mas tem tragédia. Sim. Tem caos. Tem morte. Tem injustiça. Deus governa bem e tem tudo isso. Então essa palavra governar não significa tá tudo resolvido. Sobre a autoridade. Tudo. Tá falando do governo saber conduzir e administrar todas as coisas. Como gerenciar as situações mesmo durante o caos. Entendi. Então não é não ter caos, é saber gerenciar. Deus não faz isso no planeta Terra? Então, assim, então esse psicopata, esse pastor, esse exemplo. Então, assim, tem coisa na tua família que tu vai ter que saber fazer gestão e administrar. Então, tem coisas que brilham os nossos olhos, né? Eu quero essa família, essa aí é a família, o casal 20. Mas a gente sabe que na realidade não é assim sempre. Entendi. E a gente sabe que não. E quem errou? Ninguém errou. Ninguém errou. Caramba. São coisas assim, Caleb, que Deus guarde tu, a Milena, guarde eu e a Liz, guarde as nossas casas, nossas famílias. Que Deus é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. É o Senhor que tem que fazer tudo isso na nossa vida. E o conselho bíblico é sempre o melhor, né? Tipo, eu acredito que tanto para ser um profissional saudável, quanto para ser uma liderança saudável, um liderado saudável, um pai, um filho, irmão. Como a Bíblia é completa. É lindo. Às vezes a gente tá conversando e eu falo assim, como é que as pessoas conseguem abrir, ler, fechar? Sou apaixonado pela Bíblia também. Eu sou desesperado. Então, desesperado. Assim, o que eu vou dizer até pra Milena aqui, né? Dizer pra vocês, né? Assim, o que eu, em relação à família, tá? Eu tenho João 13:1. 3? 13:1. 13? Lê pra nós aí, João 13:1. Vamos lá. Tu vê que o crente é da Assembleia quando ele já abre no livro. Não, tu já abriu, já sabe a pegada tua. 13:1. João 13:1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ame até o fim. Família, ame até o fim. Ame até o fim, independente se as coisas não saírem tão bem, saírem um pouquinho do teu controle, se o teu filho, se a tua filha, se o teu esposo, se a tua esposa, ame até o fim. Jesus nos ensinou a amar os seus discípulos até o fim. Então o meu desejo é que eu possa viver 80 anos nessa terra, que eu possa amar minha família, proteger, cobrir minha família até o fim. Caramba. É isso pra mim que é o mais importante. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não se alegra com a injustiça. O amor, esse amor aí, até o fim. Caramba. E eu sempre gosto de ler um antes e depois. Vai lá. Não, tá bom, vai lá. É impressionante, sobremesa, que Jesus amou até o fim, né? E aqui, estava sendo servido o jantar, no versículo 2. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes para atrair Jesus. Na mesa de Jesus sentou um cara... Cara, é muito legal, cara. Que loucura! Que legal. Tu sabe que João... tu sabe, né? Tem um teólogo, tem o nosso mestre da mesa, né? Longe disso. João capítulo 13, essa conversa acaba, qual é o capítulo? É a última. Acaba no 17. 13, 14, 15, 16, 17 é uma janta. A janta, termina com a oração sacerdotal, ele entrega, agradece. Janta. Cara, tu tem que ler 13 pensando no 14, no 15, 16. Isso foi só uma janta. Que loucura. Tá toda a história da janta aí, do 13 ao 17. Então, assim, como tu falou, né? Sempre gosto de ler eu também sempre gosto de um antes e um depois. Eu peguei um texto ali só para trazer uma base, assim, daquilo que eu acredito sobre família. Não, e casou perfeitamente com a questão que eu te falei. Cara, tinha uma infiltração na mesa. De Jesus, que dirá na nossa. Imagina. E ele amou até o fim. É isso. Que loucura. Meu amado, obrigado. Cresci. Cara, eu também cresci.
quais considerações finais? Um conselho, um incentivo? Cara, eu tô... Dessa vez, se quiser, pode fazer pra mim, depois um pra câmera. Tá, eu vou... Cara, tu tá me conhecendo agora, eu tô ficando velho, eu acho. Tô ficando velho, tô ficando chorão. Não sei o que tá acontecendo. Não sei, tô ficando chorão, não sou chorão. Tô muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu coração, da minha história. Compartilhar, assim, saber que nós não podemos desprezar os pequenos inícios que Deus está fazendo. E acredito, assim, que Deus é fiel para completar toda a boa obra. Estou muito feliz. Minha consideração final é que cada um se mantenha saudável nesses dias de hoje, né? Tendo um ambiente saudável, procure um lugar onde te faça crescer e não tem muito o que falar. Glória a Deus. Eu quase chorei umas 3 vezes durante a conversa. Pastor, obrigado. Encerramento agora vai ser um pouco técnico, tá? De novo, obrigado. Gente, não se esqueçam, qual o seu Instagram? Onde o pessoal pode te achar? Teu sítio na internet? Pai, Jorge Júnior 5G. Tá. @ Jorge Júnior 5G. Qual é o endereço da igreja? Avenida Frederico Augusto Ritter, 2220, bem perto do estúdio. Coisa boa. Pessoal, a gente vai deixar as mídias na descrição. Não se esqueçam de curtir, comentar, deixem sugestões de temas e de convidados. Manda um convite, pastor. Caleb tá lá em Canoas, tenta ir lá. A gente quer conversar com todo mundo. A ideia de crentinho básico é justamente porque o que crentes conversam na mesa quando sentam para tomar um café? A gente não fala de teologia, a gente fala de Cristo como filhos apaixonados, como velhos chorões. E eu tô me tornando cada vez mais chorão. Falei pra ela, cara, eu me converti, qualquer coisa eu já tô derretendo. Que legal. Então, deixa sugestões aqui, tua opinião. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque todo dia não, me confundi. Toda semana tem 3 vídeos no canal principal, Crentinho Básico. Toda semana tem um episódio novo no Crentinho Básico Podcast. E outra coisa, seria muito bom ter um ambiente seguro dentro da internet, não é verdade? Sim. Você sabe como é que funciona o algoritmo? Se eu assistir hoje, pesquisar um vídeo assim, como trocar a vela de um Chevette. Amanhã, quando eu for assistir uma pregação, vai ter um monte de vídeo sobre automobilismo, sobre carro, sobre manutenção ali, de sugestão, isso gera distração. Cada vez menos as pessoas têm assistido os vídeos longos. Pregações de 1 hora, esquece, são poucos os que assistem. Por quê? Porque a pessoa não tem interesse? Não, porque o YouTube sabe o que interessa mais e gera a distração. Então, nós do Crentinho Básico criamos o site igreja.life. Lá dentro você tem vídeos de pregação de todos os pregadores, desde que não prega heresia, tá? Tem uma página do Luciano Subirá. Tu entra lá, tem pregação só do Luciano Subirá. Sem anúncios. Não vai ter uma sugestão de outro vídeo. Lá vocês encontram playlists. É metaleiro e é cristão? Eu também sou metaleiro e sou cristão. Tem lá. Gosta de Opus Dei, Banda Gaúcha Cristã? Tem lá também. Tem Irmão Lázaro, tem Cassiane, tem tudo que tu queira ouvir. Tem música para devocional, tem instrumental. Tem uma aba só para crianças agora. Pai, sabia que seu filho exposto a telas aumenta a chance de ter autismo agravado, ter TDAH, transtorno dissociativo de personalidade? Sabia disso? Não sabia, né? Então, lá tem uma aba só te instruindo como conduzir o teu filho desde o nascimento, do 0 ao 1 ano, depois do 1 ao 2, do 2 ao 3, com conteúdo cristão para tu colocar para o teu filho assistir, atividade. A tia da escolinha da igreja não sabe o que passar de atividade? Abre lá, tem uma aba só para as professoras da escolinha, imprime o conteúdo, tem material para colorir, tem jogos, tem brincadeiras, tem lições. Corre lá, além de ter curso de grego bíblico gratuito, aprendendo com cristãos, curso de hebraico bíblico gratuito. Eu cometi um erro, eu tentei aprender hebraico com judeus. Judeus odeiam Jesus, tá? É um erro que muito cristão comete, tentar aprender o hebraico e acaba aprendendo o judaísmo. É um problema. Então, lá tem curso de hebraico, curso de grego bíblico, tudo gratuito. Corre lá, tem devocionais diários, tem blog, tem tudo que você precisa para viver um ambiente seguro. Tem 1000 horas de conteúdo lá para vocês ficarem bem entretidos, tá? Beijão, fiquem com Deus. Vou apertar tua mão de novo, que eu gostei de ti. Forte abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau, leiam a Bíblia.